Que Deus abençoe o seu dia e a sua semana. Sejam muito bem-vindos a esta nossa análise. Hoje a gente vai mergulhar fundo num texto, assim, de uma profundidade imensa. É o grande finale de um dos livros mais épicos da profecia. Isaías, capítulo 66. Um capítulo que fecha com chave de ouro, né? Exato. E, para nos guiar nessa exploração, a gente está com o texto bíblico em mãos, na versão Nova Almeida atualizada. E também com os comentários bem detalhados do teólogo John A. Martin, que ajudam a gente a iluminar alguns pontos. Isso. A nossa missão aqui é tentar desvendar as mensagens sobre juízo, restauração e a esperança final que fecham o livro. Certo, vamos lá então. O capítulo já começa com uma declaração de escala, assim, cósmica. Gigantesca. Deus diz: "O céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Que casa, então, vocês poderiam construir para mim?" Isso já define o tom de tudo, né? Com certeza. É um desafio direto. E a perspectiva que o comentário de Martin nos dá é que Deus está, desde o início, redefinindo o que é adoração de verdade. Não é sobre o templo físico. De jeito nenhum. A questão não é a arquitetura, mas a atitude. O que ele realmente procura, como o versículo 2 diz, é o aflito e abatido de espírito e que treme diante da minha palavra. É uma inversão total. O lugar que Deus quer morar não é um prédio. É um coração humilde, receptivo. E essa ideia de humildade se choca, assim, de uma forma brutal com o que vem logo em seguida. A linguagem fica muito forte. Fica chocante, né? Muito. Quem mata um boi é como o que comete homicídio. Quem sacrifica um cordeiro como o que quebra o pescoço de um cão. Isso é desconcertante. Parece que Deus está rejeitando os próprios sacrifícios que ele mandou fazer. Pois é. Como que um ato de adoração pode ser comparado a um assassinato? Exato. O que é fascinante aqui, e a análise que a gente tem como base aponta para isso, é que Deus está desmascarando a hipocrisia, no nível mais profundo. O problema não é o ato em si. Não. É a desconexão total entre o ritual, o que se faz por fora, e a vida da pessoa que está por dentro. Eles estavam só cumprindo um protocolo religioso. Uma performance. Uma performance vazia. Por fora oferecia um boi, por dentro o coração estava cheio de maldade, de idolatria. Como o texto diz, eles escolheram os seus próprios caminhos. E aí o ritual sagrado vira uma mentira. Vira uma abominação, uma ofensa. Então a intenção, a condição do coração, transforma o ato de adoração no seu oposto, em pecado. Exatamente. E o texto traça uma linha muito clara. Ele divide as pessoas em dois grupos. Sim, de um lado, os que tremem com a palavra de Deus, os humildes. E do outro, os que ignoram. O versículo 4 diz que Deus chamou, mas ninguém respondeu. E essa divisão se torna até social, né? O versículo 5 fala dos fiéis sendo odiados pelos próprios irmãos. É quase uma guerra civil espiritual. Totalmente. E a resposta de Deus é uma voz que vem do templo, retribuindo aos inimigos. O juízo começa justamente ali, no lugar que se tornou o palco da hipocrisia. E depois dessa condenação tão severa, o texto dá uma virada de 180 graus. É uma das mudanças de tom mais abruptas que eu já vi. Impressionante. A gente sai de um trovão de julgamento para a imagem de um nascimento milagroso, sem dor. Antes de entrar em trabalho de parto, deu à luz. E a pergunta: será que uma nação pode nascer de uma só vez? Essa transição é a prova de que o juízo de Deus não é o fim, mas um meio. É para purificar e restaurar. Faz sentido. E a interpretação de Martin aqui é muito interessante. Ele diz que essa imagem aponta para uma restauração futura de Israel que vai ser sobrenaturalmente rápida. Não um processo histórico lento. Não, um ato divino, instantâneo, como uma nação nascendo num único dia. E as perguntas que Deus faz em seguida são a garantia disso. Será que o faria vir as dores de parto, sem fazer com que o filho nasça? Exato. A lógica é, se Deus começou, ele vai terminar. A promessa é certa. É uma promessa de que o resultado é garantido. E a partir daí, a imagem fica ainda mais terna, mais pessoal. Sim, a cidade, Jerusalém, vira uma mãe que amamenta e consola. Há um chamado para alegrar-se com Jerusalém.
A linguagem é de uma intimidade, de uma nutrição muito profunda. E se a gente conecta isso ao quadro geral, essa visão está posicionada no milênio, um tempo de paz e prosperidade. E a paz prometida não é qualquer paz. Ela flui como um rio. Isso, e a glória das nações vem como uma torrente que transborda. É uma imagem de abundância, de segurança total. E a ternura chega no auge no versículo 13. Como a mãe consola o seu filho, assim eu os consolarei. O consolo não é distante, é o próprio Deus agindo com a intimidade de uma mãe. E a restauração é completa, até física. O texto diz que os seus ossos serão revigorados. É uma imagem linda de paz. Mas o texto não deixa a gente confortável por muito tempo, né? Ele logo lembra que essa paz não é para todo mundo. Não, de forma alguma. O versículo 15 volta para o tema do julgamento e com uma linguagem terrível. O Senhor virá em fogo, e os seus carros de guerra como uma tempestade. A paz para o povo de Deus e o juízo para os inimigos acontecem ao mesmo tempo. São duas faces da mesma moeda. Da glória de Deus, né? Exato. E a análise de Martin destaca que esse julgamento é específico. O versículo 17 descreve os alvos, os que continuam em práticas idólatras, comendo coisas proibidas. Então é um julgamento sobre a rebelião que não cessa, a rebelião impenitente. Isso. Um evento de escala global para demonstrar a santidade e poder de Deus de forma definitiva. Certo, o juízo faz sentido, mas o que vem a seguir é, para mim, a parte mais surpreendente do capítulo todo. Depois desse juízo de fogo, Deus, ele não fecha a cortina. Não, ele abre uma nova porta. O versículo 19 diz que ele vai enviar os sobreviventes como missionários. Como que o juízo vira o gatilho para uma missão global? Essa é uma das reviravoltas teológicas mais poderosas de todo o Antigo Testamento. É incrível. A glória de Deus, que foi revelada no ato de julgar, se torna a própria mensagem que eles vão levar. É um paradoxo. Um paradoxo maravilhoso. E olha para onde eles são enviados. Tarsis, Pu, Lude, Tubal, Javã. Lugares distantes, os confins do mundo conhecido para eles. Exatamente. A mensagem é clara. A missão é global. É para levar a notícia da glória de Deus a todos os povos, principalmente aqueles que nunca ouviram falar. E essa missão parece quebrar todas as regras de antes. O versículo 21 diz algo que devia ser, radical para a época. Totalmente revolucionário. Também deles, dos gentios, escolherei alguns para sacerdotes e para levitas. Isso dissolve a estrutura do sacerdócio do Antigo Testamento. É uma inclusão extraordinária. O comentário de Martin vê isso como o cumprimento final da aliança com Abraão, de que nele seriam abençoadas todas as nações. As barreiras caem. Caem por terra. Pessoas de todas as nações não são só convidadas a adorar, mas algumas são elevadas à liderança espiritual. É a visão de um novo povo de Deus reunido de todos os cantos do mundo. Essa visão de um povo global redimido nos leva à conclusão de tudo, a promessa final: os novos céus e a nova terra. A imagem de uma criação renovada, permanente. Onde o povo de Deus e o seu nome também vão permanecer para sempre. Parece o fim de toda instabilidade, de todo o mal. Essa é a garantia da aliança eterna. A nova criação permanecerá diante de mim, diz o Senhor. E nesse cenário, a adoração vira o ritmo constante do universo. Não mais um evento semanal, mas um fluxo contínuo. De uma festa da lua nova a outra e de um sábado a outro, toda a humanidade virá adorar diante de mim. É a cena de uma adoração universal, incessante, o plano completo. É uma imagem de esperança absoluta, o que torna o último versículo, o 24, tão chocante. O livro não termina nessa cena de adoração. Não. Ele termina com os adoradores saindo e vendo os cadáveres daqueles que se rebelaram contra mim. E a descrição é terrível. O seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará. Por que terminar com uma imagem tão sombria? A análise do Martin argumenta que esse final é proposital, é essencial, é o clímax do livro,
que apresenta os dois destinos eternos de forma, assim, inequívoca. Sem meio termo. Nenhum. De um lado, a vida eterna e adoração. Do outro, o tormento eterno. E a visão dos redimidos olhando para isso não é para ser sádica. Não. É para ser um lembrete. Um lembrete eterno da justiça de Deus, da seriedade do pecado e da graça imensa que o salvou. É um chamado final urgente para que cada um escolha o caminho da vida. Então, quando a gente junta tudo, o capítulo 66 é um grande resumo do livro inteiro, né? Começa com um juízo contra a hipocrisia, Passa para uma promessa de restauração milagrosa. se expande para uma glória que alcança todas as nações e, no fim, nos deixa diante de uma escolha. Uma escolha com consequências eternas. E a análise do texto nos deixa com uma reflexão que é muito provocadora. A questão central não é só sobre o futuro, mas sobre o que Deus valoriza hoje, no presente. A pergunta sobre que tipo de adoração ele busca. Se é o ritual, a performance, ou se é um coração humilde que treme com a sua palavra. Essa pergunta continua tão crucial hoje quanto era na época de Isaías. Fica a reflexão sobre como essa distinção se manifesta em nossas vidas, né? Exatamente. Que Deus abençoe todos os ouvintes.